Prontinho. Então, bom dia. Já tem algumas pessoas entrando. Bom dia a todos, tá? Nosso objetivo de aprendizagem hoje vai ser relacionar os principais aspectos clínicos, diagnósticos e preventivos das meningites, e investigar casos de meningite meningocócica e proceder à quimioprofilaxia dos comunicantes, tá? Esse é o nosso objetivo de aprendizagem de hoje. Eu coloquei a aí na sala de aula o boletim, tá? E a aula que vocês podem estar acompanhando. Vou projetar aqui para vocês. Queria só confirmar aí com vocês se vocês estão me ouvindo bem, tá? Ah, ok. É só checar se está tudo ok. Pronto, então vamos começar, né? Nosso objetivo de aprendizagem hoje vai ser a classificação dos tipos de meningite, e também focar sobre a investigação de doença meningocócica, tá? Ver que tem só algumas pessoas entrando ainda. Então, para a gente falar um pouco sobre as meningites, a gente traz uma revisão sobre o sistema nervoso central e as meninges. Aqui é uma figura esquemática que está mostrando as, as meninges, que são membranas que recobrem o cérebro e a medula espinhal. Então, elas têm uma função de proteção do encéfalo. Aqui é uma figura mostrando a proteção das meninges aqui do sistema nervoso central, e mais uma figura mostrando a composição das meninges, que ela é composta pela dura mater, que são duas capas que protegem a parte mais externa do encéfalo, que é a mais próxima ao crânio, a camada chamada aracnoide, que nela estão os vasos sanguíneos, as artérias, as veias e os vasos linfáticos, e a pia mater, que é a, a camada assim mais interna, próxima ao encéfalo, que fica mais próxima do cérebro. Essas três camadas que formam as meninges elas têm essa função de proteção do sistema nervoso central, do encéfalo e da medula espinhal. Essa próxima figura, ela mostra também a disponibilização das três camadas das meninges, a pia mater, numa parte mais interna, tá? Próximo da medula espinhal, que fica aí entre as vértebras, tá? O espaço subdural, que é esse espaço que fica embaixo da dura mater, e que é a dura mater, é a parte mais externa, que vai ficar próximo às vértebras, tá? E o espaço subaracnoide, que é um espaço mais intermediário, que vai ficar entre a pia mater, que é a mais próxima da medula espinhal, e a dura mater, que é a mais distante da medula, de uma forma, o espaço subaracnoide é esse espaço
em que vai estar disponibilizado também algumas artérias e veias. E as meningites, ela foi dada como, o primeiro nome foi febre cerebral maligna, porque os pacientes tinham febre alta, alterações neurológicas e evoluíam para óbito muito rápido. A primeira descrição de surto aconteceu em Genebra, em 1805, um surto de meningite bacteriana que aconteceu nas cidades recém-urbanizadas, em que tinham aquela população que saía do ambiente rural para o ambiente urbano e que se aglomerou em algumas cidades, em formas de casebres, e essa aglomeração permitiu com que a doença fosse passada de pessoa a pessoa de uma forma rápida. E aí o primeiro surto mostrando a importância das meningites dentro do quadro de surto, tá? Queria confirmar com vocês se está aparecendo aí os slides. Tá ótimo. Obrigada, então, tá? E daí, o conceito de meningite é um processo inflamatório das meninges, que pode ser infeccioso ou não. Então, a gente vai ver que existem também outras causas não infecciosas, e as meningites podem ser causadas por diversas etiologias, tanto infecciosas como não infecciosas, né? Dentro das meningites infecciosas, a gente chama atenção para as meningites causadas por bactérias, que são, em geral, as mais graves, há aquelas que é preciso implementar uma assistência e um diagnóstico rápido, já que as bactérias, elas podem causar esse processo inflamatório que pode causar, a longo prazo, quando um diagnóstico não tardio, a morte do paciente, pode ser causadas por vírus. Em geral, as meningites virais são mais leves, têm menos sintomas, entretanto, também, se o diagnóstico for muito tardio, o paciente pode evoluir com complicações e óbitos. Também podem acontecer por protozoários, que chegam até as meninges através da corrente sanguínea, e fungos. A gente vai ver os principais agentes etiológicos bacterianos, virais, causados também por protozoários e fungos, nos próximos slides. Mas também as meningites podem ter causas não infecciosas, como o trauma, um paciente que tem um trauma devido a um acidente automobilístico ou queda da própria altura. E esse trauma também pode causar um processo inflamatório das meninges e também pode ser uma neoplasia em outro órgão, em que as células neoplásicas cheguem até as meninges, causando um processo inflamatório. Entretanto, a maioria dos casos de meningites vão ser causados por bactérias. E, independente das etiologias, tanto podem ser infecciosas como não. O que acontece quando, por exemplo, uma bactéria atinge as meninges? Aqui a figura mostra recoberto as meninges e o encéfalo e a medula espinhal, tá? Quando uma bactéria ela entra nas meninges, vai causar um aumento da permeabilidade hematoencefálica, a bactéria vai produzir aí citocinas, que vão alterar o endotélio, aumentando, assim, a permeabilidade entre o encéfalo e o sangue. Com isso, vão sair células brancas, células de defesa do sangue, e vão
entrar nas meninges e no encéfalo, causando, assim, um edema cerebral. Devido ao processo inflamatório, há uma saída de células do sangue para o encéfalo, que é o aumento da permeabilidade hematoencefálica, e o edema cerebral. Com esse edema cerebral, as meninges estão aqui recobrindo o encéfalo e a medula espinhal, vai causar um aumento da pressão intracraniana. Então, as meninges, como elas recobrem o cérebro, e elas vão estar de maior volume devido à entrada das células, há um aumento da pressão intracraniana. O encéfalo, ele fica apertado pelas meninges que estão aí inflamadas, com processo inflamatório, e com isso vai aparecer os sintomas. Os principais sintomas da meningite é a cefaleia intensa, vômitos em jato, também rigidez de nuca, que é a dificuldade de mexer o pescoço, né? Elevar o pescoço, e também a febre, que são os principais sinais e sintomas das meningites. Então, basicamente, quando acontece um trauma também, há uma quebra do tecido ósseo do Professora, crânio. aparece mancha também, né, pelo corpo? A gente vai falar no caso da doença meningocócica, em que há uma disseminação da, das bactérias também na pele. Mas é só, E desculpa, mas é só em algumas meningites ou em todas as meningites aparece mancha? é, só algumas meningites, em geral, na doença meningocócica, que ela é causada pela Neisseria meningitidis. E com isso, o que é que essas manchas demonstram? Que a bactéria, além de atingir o encéfalo, ela atingiu também a pele, né? Ela disseminou no organismo, tá? Então, ela é basicamente da doença meningocócica, a gente vai estar falando dela agora também. É verdade que pode acontecer devido a uma crise de sinusite? Sim, é verdade, né? Aqui, pela proximidade dos seios paranasais, essas bactérias que estão dentro dentro dos sinos, né, que são esses ossos da face, elas rapidamente elas podem, devido ao processo inflamatório, também migrar para as meninges. O mesmo acontece com as otites. Então, por isso que a gente não deve deixar de tratar, retardar o tratamento tanto das meningites, tanto das sinusites como das otites, tá? E daí por isso que essas bactérias, elas saem aqui das vias aéreas superiores, seja aqui dos ossos sinusais ou dos ouvidos, e migram até as meninges. Então, é preciso, sim, tratar todas as formas de meningite, de sinusite e de otite, para evitar casos de meningite, além da vacinação, que a gente vai falar também um pouquinho sobre ela. Vocês podem ficar à vontade, tá, para perguntar. Tranquilo. Aqui, entre os agentes etiológicos virais, né, já são conhecidos enterovírus, são vírus que atingem o intestino, a pessoa pode ter náuseas, vômitos e diarreia, e esses vírus também, eles podem cair na corrente sanguínea e migrar até o encéfalo, causando uma meningite viral, tá? Outras causas também, o citomegalovírus e a varicela zoster, são vírus também que disseminam no corpo todo. A varicela é a catapora, né? O citomegalovírus é um vírus que atinge fígado e baço, tá? São infecções que, em geral, não atingem as meninges, mas o paciente pode apresentar uma meningite viral,
principalmente quando há um diagnóstico muito tardio dessas viroses, como enterovírus, citomegalovírus e o vírus da varicela zoster, tá? Dentro das bactérias, as mais comuns são a Neisseria meningitidis, que é o agente etiológico da doença meningocócica, Mycobacterium tuberculosis, que é o agente etiológico da tuberculose, né, da meningite tuberculosa, Haemophilus influenza, que é uma bactéria, o Haemophilus influenza é uma bactéria também que atinge vias aéreas superiores, inclusive as meninges, e o Streptococcus pneumonia, o pneumococo, que também podem causar infecções de vias aéreas superiores, pneumonias e também meningites. Então, esses são os principais agentes virais e bacterianos, tá? Nessas duas formas, nas meningites virais e bacterianas, a transmissão acontece de pessoa a pessoa, através das vias respiratórias, por gotículas e secreção de nasofaringe, como essa foto está mostrando, na hora que a pessoa tosse, espirra, fala, as gotículas são liberadas no ar, e a partir dessas gotículas, outra pessoa, quando ela inala, então, pelas vias aéreas superiores, essas gotículas com bactérias ou vírus entram nas vias aéreas superiores, depois podem ser absorvidas no pulmão, daí para a corrente sanguínea, e da corrente sanguínea elas vão migrar até as meninges e causar meningite. Ou então a pessoa inala essas secreções e, dentro de um processo inflamatório de vias aéreas superiores, essas bactérias migram do nariz, da orofaringe para as meninges, né? Quando existe um processo inflamatório, a sinusite, a otite ou a amigdalite. Então, elas podem migrar até as meninges, tá? Acontece a partir do contato íntimo e direto com as secreções respiratórias do paciente. Então, aqui, o EPI é a máscara simples. Professora, só uma dúvida para mim. Pode falar. Por exemplo, a pessoa está com sinusite, né? E uma das bactérias vão para as meninges. Essa pessoa vai ter meningite. Sim. Mas essa pessoa que está com meningite ficar perto de outra pessoa, ela vai transmitir a meningite em si, né? Não vai transmitir a bactéria que era antes, que estava na cavidade nasal. Assim, o que é transmitido é a bactéria. A meningite é a forma clínica, é o processo inflamatório das meninges. Então, aquela pessoa pode ter ou não a meningite, né? Isso. Ou não. O que acontece? Explicar um pouquinho. Quando a pessoa tem sinusite e não trata, então, toda essa área, ela fica muito inflamada. Isso vai facilitar, quando ela inalar uma bactéria, essa bactéria entrar nas meninges. Não quer dizer que é essa bactéria que está aqui nos sinos que vai migrar para as meninges. É esse processo inflamatório que vai abrindo portas com que essa bactéria migre. O que é transmitido nessas gotículas são as bactérias. As bactérias, quando a pessoa fala, tosse, espirra, ou os vírus, elas ficam aqui dentro dessas gotículas, e aí outra pessoa próxima, nesse distanciamento de 1 metro, ela inala as gotículas com as bactérias. Aí, se essa pessoa tiver uma sinusite não tratada, otite não tratada, essas bactérias, elas vão, através da entrada da inalação aqui no sistema respiratório superior, elas vão migrar para as meninges de uma forma mais rápida do que se não tivesse a sinusite, não tivesse esse processo inflamatório dos ossos sinusais, né, que se comunicam com nariz, ouvido, garganta, tá? Então, o que transmite de uma pessoa para outra são as bactérias. A forma de transmissão é através da inalação das gotículas. E aí, essas bactérias,
como a gente mostrou aqui, por exemplo, Streptococcus pneumoniae. Essa bactéria, ela pode causar sinusite, ela pode causar meningite, pneumonia. Então, são bactérias que atingem vias aéreas superiores, inferiores, e também podem causar as meningites, tá? Será que ficou claro? Vamos dar uma olhadinha aqui se ficou claro, tá? E a transmissão é por contato íntimo e prolongado com as secreções. Então, o EPI é somente a máscara cirúrgica, gotículas, porque a transmissão, diferente do COVID, ela não tem transmissão de contato, né? Ela tem só transmissão por gotículas, então é só a máscara cirúrgica, a máscara branca. Aqui é uma tabela que mostrou os casos de meningite no estado do Ceará, comparando 2018 com 2019. O boletim mais atual ainda é o de março de 2019, tá? Eu coloquei esse boletim também na sala, para vocês darem uma lida. E aqui vem mostrando, ó, dentro das bacterianas, tem causada pelo Haemophilus influenza, que é uma bactéria, foi um caso em 2018, 2 casos em 2019. Pelo Mycobacterium tuberculosis, que é a meningite tuberculosa, foram 5 casos no ano passado e 2 casos, em 2018, e 2 casos em 2019. A Neisseria meningitidis, que é o meningococo, a doença meningocócica, foram 8 casos em 2018 e 7 casos em 2019. Mas em 2019 houve 2 óbitos, uma letalidade alta, né? De quase 30%. Outras bactérias, mas nenhum óbito houve. Streptococcus pneumoniae, foram 4 óbitos 4 casos em 2018, 2 óbitos em 2019, então uma letalidade de 50%. A gente vê o quê? Que está diminuindo, né, os casos de meningite bacteriana. Em 2018 foram 23 casos, 2019, 18 casos. Isso acontece devido à vacinação. A vacinação dos menores de 5 anos diminuiu muito a transmissão dessas principais bactérias, né? Mas a gente teve aí em 2018 47 meningites bacterianas não especificadas, em que não foi possível identificar a etiologia, né? Em 2019, 16 casos. Outras etiologias que são causadas por fungos, por protozoários, foram 8 casos em 2018, 3 casos em 2019. Dentro das meningites virais, 21 casos em 2018 e 15 casos em 2019, sem nenhum óbito, né? Então, a gente vê mais a queda dos casos de meningite, em geral, né, bacterianas, virais. No ano de 2018 foram 99, 2019, 52 casos, né? Mais uma letalidade alta, exatamente porque quando a gente vê menos uma doença, os casos ficam mais, o diagnóstico mais tardio, né? E aí eu coloquei aqui o calendário vacinal, que essas vacinas, elas fizeram com que as meningites diminuíssem, tanto no Brasil como no estado do Ceará, né? Então, por quê? Ao nascer, a criança já toma a BCG intradérmica, que vai prevenir as formas graves da tuberculose, dentre elas a tuberculose meníngea em dose única, tá? Com 2 meses, ela toma a pentavalente, que dentro da pentavalente tem a IB, tem a Haemophilus influenza B, que é uma bactéria, e aí essa criança, ela toma aos 2, 4 e 6 meses a penta, dentro da penta que tem a DTP, que é a tríplice bacteriana, a hepatite B também tem associada
a Haemophilus influenza B, que é uma bactéria que causa também otite, sinusite e meningite. Então, ela, ao ser vacinada, ela evita de pegar uma pneumonia, pegar uma meningite causada pelo Haemophilus influenza. Aos 3 meses, a criança toma a meningocócica C, que é uma vacina que previne contra as formas mais graves da doença meningocócica. A gente vai ver que tem 4 sorotipos mais importantes na doença meningocócica, e a vacina, hoje, ela tem só contra um tipo, que é o sorotipo mais invasivo, que causa mais doença generalizada. Há uma previsão de mudança no calendário vacinal no próximo ano, para inserir outros sorotipos, uma vacina, né, para meningite meningocócica com outros sorotipos. Mas hoje só tem a meningocê. E aí, com 4 meses, ela toma novamente, né, a segunda dose, com 6. E aqui também, com 2 e 4 meses, ela vai usar a pneumocócica 10 valente, que também vai prevenir a infecção pelo Streptococcus pneumoniae, né? E aí vai prevenir pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo meningococo. Também vai fazer a 4 e 6 meses, tá? Então, essas vacinas que são dadas nos últimos anos aos menores de 5 anos, elas vêm prevenindo os casos de meningite. Então, por isso que hoje a gente vê mais casos em crianças que não estão vacinadas, com calendário vacinal atrasado, e também os adultos e idosos que não tiveram acesso a essas vacinas, já que essas vacinas aí nos últimos 5, 8 anos, elas são para os menores de 5 anos. Então, a gente tem aí uma primeira infância e adolescência protegida por essas vacinas, mas pessoas adultas e idosas que não usaram essas vacinas, elas podem adoecer por meningite, tá? E aqui são os agentes etiológicos de meningites por outras causas, que não são virais, nem bacterianas. Aqui a gente tem os fungos, que vão atingir as meninges, como Cryptococcus neoformes, né, que é da doença criptocócica, que é um fungo que está presente nas fezes de animais. Candida albicans, que é um fungo que vive na pele, na mucosa, é um fungo de microbiota normal. Então, aqui a gente vai ter uma meningite fúngica, em alguns casos de imunodeficiência, ou de uma inalação importante desses fungos, como, por exemplo, o Histoplasma capsulato, é também um fungo que vive em fezes de morcegos, né? Então, a gente tem alguns casos de meningite fúngica em pessoas imunodeficientes, em saudáveis, pessoas que fizeram atividades turísticas em grutas, que tem muitos morcegos, e aí ela acaba inalando esse fungo que está ali nas fezes desses morcegos, tá? Também a gente tem meningite causada por protozoários, como Toxoplasma gondii, que é o agente da toxoplasmose, e aí a pessoa ingere um alimento contaminado, água contaminada, e acaba esse agente caindo na testa disso. É a mesma coisa que acontece com Trypanosoma cruzi, que é o agente etiológico da doença de Chagas. A transmissão é através do barbeiro. Então, quando uma pessoa é picada pelo barbeiro, Trypanosoma cruzi entra na pele, cai na corrente sanguínea e pode migrar até as meninges. Também, como acontece com o plasmódio, que é o agente etiológico da malária. A malária também é transmitida por um mosquito, e esse mosquito, ele inocula o plasmódio na pele, e esse protozoário cai na corrente sanguínea e pode migrar até as meninges. Também acontece mais em pessoas imunodeficientes. E também por eumitos, por vermes, né?
com uma infecção por tênia sóleo, cisticercocelulase, que é a cisticercose, e também angiostroglium, que são vermes, que aí esses vermes vão estar no intestino, eles podem também causar uma lesão intestinal e entrar na corrente sanguínea, e dentro da corrente sanguínea podem também migrar para as meninges. Mas, em geral, meningites causadas por fungos, bactérias e vermes, eles não têm a transmissão por gotículas, né? A transmissão é ou por um mosquito que inocula, ou a forma mesmo como as verminoses, como os fungos, né? Então, a gente normalmente fala que as meningites fúngicas por protozoários e por eumitos, ela não tem essa transmissão de pessoa a pessoa. Então, ela não precisa de isolamento, tá? E os EPIs vão ser os EPIs mesmo quando for manipular sangue, secreções, urina, tá? Aqui é o quadro clínico em geral, para crianças com mais de 1 ano e adultos são os mesmos, são vômitos em jato, a febre, principalmente causadas pelas doenças bacterianas, a cefaleia intensa, então, quando a pessoa tiver com a cefaleia intensa, pulsátil, com fotofobia, dificuldade de olhar para a luz, investigar meningite, né, investigar se tem rigidez de nuca, que é a rigidez do pescoço, a sonolência, dor no corpo e convulsões. Então, esses são os principais sintomas. Embora a gente fale que existem 3 sintomas muito importantes, que é a tríade da meningite, que é a cefaleia, o vômito e jato e a rigidez de nuca. Quando você vê esse paciente, é suspeitar de meningite. Entretanto, há uma mescla de sintomas. O paciente pode ter, por exemplo, só febre e convulsões, e aí ele pode ser atrapalhado com convulsão febril. Então, é importante a realização do exame de sangue para ver se há uma infecção bacteriana, como também a pessoa pode apresentar dor de cabeça, vômito e febre, e depois evoluir com rigidez do pescoço. Então, é sempre bom a gente pensar, claro, né, nos sinais clássicos de meningite, que aí se dá pela rigidez do pescoço, mas também pensar que o paciente pode apresentar outros sintomas, tá? Ah, professora, eu ia perguntar isso aí, por que tem o joelho, né, ele não dobra. Porque assim, essa figura, ela mostra o sinal de Brudzinski, quando a gente coloca a pessoa assim, decúbito dorsal, as meninges, elas vão estar recobrindo aqui o encéfalo, mas também a medula espinhal, certo? E aí, quando a gente tenta fletir aqui as pernas do paciente, há uma dor local e há uma rigidez no pescoço, devido que as meninges, elas protegem aqui todo o encéfalo e a medula espinhal. A medula espinhal, ela vai até aqui o fim do sacro. Então, quando a gente dobra a perna do paciente, em geral, ela tem uma dor, mostrando, assim, a rigidez de nuca, certo? Ok, obrigada. Daí, esse sinal, o sinal de Brudzinski, quando a gente dobra aqui o pescoço do paciente, né, a nuca, a gente vê aqui o músculo, ele fica bem rígido, porque as meninges estão inflamadas, aumentaram de volume, né, elas estão cheias de células de defesa, há um processo inflamatório aí, então as meninges estão apertando o encéfalo, por isso que a cefaleia é bem pulsátil, por isso a fotofobia, e a dificuldade de mexer os membros, porque as meninges, elas recobrem toda a medula espinhal. Então, quando a gente dobra aqui o pescoço do paciente, há uma flexão involuntária, então, como um reflexo, que o paciente dobra as pernas mesmo inconsciente, tá? Não é
um movimento consciente, porque ele quer, e sim acontece devido à inflamação das meninges, é o que a gente chama de sinal de Brudzinski, que é o sinal que, ao fletir o pescoço, né, ao colocar o mento próximo ao tórax, esse paciente, ele contrai involuntariamente os membros inferiores, né, e aí há essa contração e dificuldade de trazer esses joelhos até o tórax, até o abdômen, devido à inflamação das meninges. Outro sinal, que é chamado sinal de Kern, é quando a gente dobra a perna, né, no sentido da coxa e do abdômen. Então, quando acontece isso, a outra perna, ela também contrai. Isso acontece devido ao processo inflamatório das meninges. Lembrando, a figura é de uma criança, tá? Mas esses sintomas vão acontecer tanto em crianças a partir de 1 ano, como em adultos, como também idosos, né? Esses sintomas podem estar presentes, tá? Fazem parte da semiologia do sistema nervoso central, mostrando que há uma irritação meningea, das meningites, tá? Outros sintomas que podem aparecer, além daqueles que a gente já comentou, é a anorexia, diminuição do apetite, a mialgia, a dor muscular, prostração, que é a falta de ânimo, dificuldade do paciente de fazer suas atividades, né, de andar. Opstótomo, o opstótomo é a curvatura da coluna, né, o paciente fica estendido a cabeça, né, assim, é o opstótomo, é muito comum a gente ver também em crianças. Alteração do nível de consciência, de torpor a coma, o paciente começa a ficar sonolento, depois ele fica sem responder aos estímulos verbais, sem responder aos estímulos táteis e também sem responder a estímulos dolorosos. Então, ele vai ali afundando o nível de consciência, né, devido ao aumento da pressão intracraniana. E nos idosos, às vezes, a febre e a confusão mental podem ser os únicos sintomas de meningite. Então, quando acontece um processo infeccioso no idoso, ele, em geral, ele desorienta. Ele fica com a fala mais arrastada, fica com sinais, né, que às vezes a pessoa diz assim, não, é demência, é da idade, essa confusão, né, mas é importante lembrar que tanto a febre, ela vai acontecer de uma forma mais tardia no idoso, porque o seu sistema imunológico já está mais fraco, né, e essa confusão mental, agitação psicomotora, ou não está um processo de pensamento adequado, podem ser os únicos sintomas da meningite. Então, sempre tá bem atento, né? E sempre tá realizando o exame de rigidez de nuca, porque como vai ser um processo inflamatório nas meninges, a rigidez de nuca vai estar presente. O que acontece é que é uma parte do exame físico que muitas vezes a pessoa não faz para ver se tem rigidez de nuca. E sem testar a nuca, esses sintomas podem passar como, idoso tem muita pneumonia, idoso tem muita infecção do trato urinário, e não pensar em meningite. Então, é importante estar atento. Também que a meningite é uma doença de notificação imediata, se você trabalhar num posto de saúde, você deve notificar a Secretaria de Saúde, se você trabalha no hospital também, porque a meningite, ela tem rapidamente essa transmissão de pessoa a pessoa. Então, quando se sabe se é meningite bacteriana ou viral, que a gente vai ver que é pelo exame do líquor, a gente realmente precisa estar atento a estar notificando, já que são de notificação imediata, tá? Ver que isso teria a outra. Também nas crianças menores de ano, o que é que a gente vai encontrar? A febre, ela pode não acontecer, então a criança ela pode ter uma
queda de temperatura, acho que vocês viram isso aí na saúde da criança, que o processo infeccioso, principalmente no neonato, né, na criança menor de ano, ela pode não vir acompanhada de febre, e sim de diminuição da temperatura, hipotermia. Também pode acontecer a apatia, o choro persistente, que é aquela criança que chora muito, mesmo acalentada pela mãe, aquela criança que não quer mamar, né, que fica chorando persistentemente. Isso reflete uma síndrome dolorosa na criança, vômitos, diminuição do apetite, então recusar a mamada, recusar a alimentação, o gemido, então fica uma criança gemente devido à dor, o abaulamento da fontanela, a fontanela ela é conhecida como moleira, né? Esse sinal, ele inclusive está dentro do IDP, da assistência integrada à criança, e dentro do IDP, ele é um sinal de alarme, quando a fontanela fica abaulada, ela fica elevada, porque isso demonstra que há um aumento da pressão intracraniana, e como a fontanela, no menor de ano, ela é uma cartilagem, então ela fica abaulada, né? Ela fica demonstrando ali um abaulamento. Quando você palpa a fontanela, que é a moleira, você vai estar vendo que ela, além de estar abaulada, ela é bem pulsátil, mostrando o aumento da pressão intracraniana. Essa criança também de menor de ano, ela pode ter um olhar fixo, um olhar lateralizado, que mostra uma convulsão focal. A convulsão da criança menor de ano, ela pode ser só na mão, ou no pezinho, ou um movimento mastigatório repetitivo. A criança fica mastigando, isso aí são convulsões focais, tá? Em geral, a criança menor de ano, ela não tem uma convulsão tônico-clônica, né, daquela generalizada, normalmente é um olhar lateralizado, o olho que pisca, ou a boquinha que fica mastigando, a mãozinha, né, isso são convulsões focais, que é muito comum no menor de ano, e que mostra aí um comprometimento neurológico. Daí a criança também pode evoluir para torpor e coma, tá? Outros pontos importantes são o diagnóstico da meningite, ele é basicamente laboratorial, porque se a gente não fizer um bom histórico, um bom exame físico, muitos desses sintomas vão passar despercebidos, né? E a confirmação de meningite, ela se dá pela cultura e bacterioscopia do líquor contra imunoeletroforese e látex. A gente vai estar mostrando cada uma dessas formas de diagnóstico laboratorial. O líquor é o líquido cefalorraquidiano, que estão entre as meninges, né? E, em geral, ele é um líquido límpido, translúcido, ele é transparente, também chamado de água de rocha, tá? Então, a criança ou o adulto fica em posição ventral, né? Bem como feto, e aí há uma punção, a punção lombar, que ela é feita pelo médico, em geral, pelo médico anestesiologista, médico infecto, nem todos os médicos têm, os neurologistas também fazem, né, mas nem todos os médicos têm essa habilidade de fazer uma punção lombar, é um exame bem específico, né. Aqui, o cuidado de enfermagem, que a gente coloca o paciente em posição fetal, bem fechadinho, né, para aumentar aí o espaço intercostal, e no espaço intervertebral, o médico insere uma agulha, essa agulha, ela chega até as meninges, ó, as meninges aqui que recobrem a medula espinhal, né, então, essas 3 camadas, dentro delas está o líquor. Esse líquor, ele vai ser examinado quanto aos seus glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, e também a presença de bactérias, que é a bacterioscopia, a visualização de bactérias, e também o exame quimiocitológico, que é
uma análise mais apurada do líquor. Então, o líquido cefalorraquidiano, também chamado de líquor, ele é o principal para fazer o diagnóstico laboratorial das meningites bacterianas e dos casos de sepse pelo meningococo e sepses bacterianas, a hemocultura, né, o exame do sangue periférico, também podem mostrar a presença de bactérias, quando acontece a disseminação. Dentro do diagnóstico laboratorial, quando a pessoa faz a punção lombar, são feitos esses exames. O quimiocitológico, que o nome está dizendo, né? O estudo das células, cito, e da parte química, então, de proteínas, glicose, a presença desses agentes químicos dentro do líquor. Células, se são células vermelhas, células brancas, né? E é o que a gente chama de exame quimiocitológico. A gente vai mostrar para cada um caso de meningite, tá? O bacteriológico, que é a visualização de bactérias pela coloração de grã. Então, o líquido é colocado numa placa, aquela placa passa pelo meio de coloração, isso aí se elas são gram-positivas, gram-negativas, se elas são cocos, se são bacilos, né? Se são 2 cocos, e aí o microbiologista dá esse laudo. A cultura, que a cultura é quando coloca um pouco do líquor nas placas, H-chocolate, né, as placas de cultura, ou o líquor, ou o sangue, e dentro dessa cultura vai ter os agentes que vão facilitar o crescimento bacteriano. E aí vai se isolar qual é o tipo de bactéria, e vai se fazer também o antibiograma, ver se ela é sensível à ceftriaxona, a penicilina cristalina, a azitromicina, a ciprofloxacina, a gente vai ser um antibiograma, né? Uma descrição da sensibilidade ou resistência daquela bactéria. Existe também o método imunológico. Esse método imunológico é a partir da detecção de antígenos no líquor, tá? E as duas técnicas são contra-imunoeletroforese e aglutinação de látex. Como é que acontece? Dentro do líquor, se tiver antígeno daquelas bactérias, né, mesmo as bactérias mortas ou pedaços da bactéria, elas vão se ligar com um anticorpo que está na placa, e aí podem gerar luz, né, que a gente chama do método ELISA, como também elas podem se aglutinar e precipitar, né, que aí é a aglutinação. Então, são só os métodos imunológicos. Então, o diagnóstico das meningites, em geral, é laboratorial, pelo quimiocitologia, bacteriologia e imunologia, a pesquisa desses métodos para detectar, tá? E aqui, esse quadro, ele mostra quais são as alterações que acontecem nas meningites bacterianas. Ó, aqui tem o aspecto, a cor, a quantidade de cloreto, de glicose, de proteína, de globulina, de leucócitos, e essa coluna, eles têm os valores normais, né? Então, em geral, o aspecto do líquido é límpido, a cor é cristalina, cor de água de rocha, né? Água brilhante, tem a quantidade de cloreto, de glicose, as proteínas, globulinas, né, que são anticorpos, em geral, não existe, e leucócitos, que são as células de defesa, de 0 a 5 células por milímetros cúbicos de líquido. Nas meningites bacterianas, ó, o aspecto do líquor vai ser turvo, a cor vai ser branca leitosa ou ligeiramente xantômrica, que é aquela cinza, tá? Os cloretos diminuídos, a glicose diminuída, proteínas aumentadas, globulinas, que são os anticorpos positivos, e leucócitos de 200 a milhares de neutrófilos, que são as células de defesa frente à doença bacteriana, tá? Quando é causado pela meningite tuberculosa,
como o Mycobacterium é uma bactéria, mas é uma bactéria de crescimento lento, o líquor já tem um aspecto não parecido com outras bactérias, mas sim uma característica do Mycobacterium, que é uma bactéria de crescimento lento. Em geral, o líquor é límpido ou ligeiramente turvo, um pouco opaco, incolor ou cinza, cloreto e glicose diminuídas, proteínas aumentadas, globulinas presentes, leucócitos de 25 a 500 linfócitos podem acontecer dentro do líquor no caso da meningite tuberculosa. Esse outro quadro, o quadro 6, ele traz a diferença do líquor normal com a meningite viral, tá? Em geral, ele é límpido, incolor opalescente, cloreto e glicose normal, proteínas e globulinas levemente aumentadas ou negativas, e leucócitos de 5 a 500 linfócitos, que são as bactérias aí de resposta imunológica ao vírus. Se for por fungos, vai ter, como o fungo também tem um crescimento lento, né, límpido, incolor, cloreto normal, glicose diminuída, proteína e globulina aumentada, e mais de 10 células nos leucócitos, sendo tanto linfócitos como monócitos, tá? Esses são os principais valores do líquor encontrado nas meningites, tá? A gente colocou alguns casos, aí a gente vai estar mostrando no final da aula, tá? Mas que eu quero também chamar a atenção para vocês, que, em geral, as meningites bacterianas, elas são mais graves do que as virais, né? Mas a meningite viral também, ela pode causar alterações quando o diagnóstico é muito tardio, né? A gente tem aí um caso muito conhecido, que aconteceu em 2016, que foi o filho da Isla, aquela cantora gospel, né? Que ele teve meningite viral, mas passou mais de uma semana com sintomas, né? Depois ele teve um sangramento, esse processo inflamatório viral foi tão intenso que ele teve um sangramento, e esse sangramento, ele evoluiu com a morte cerebral e depois ele faleceu, né? Porque ele teve mais de 10 dias para fazer o diagnóstico, a gente vê sim evoluir para a morte encefálica, causando aí o óbito do paciente, tá? Daí, esse quadro 4, ele traz a terapia, o tratamento para a meningite bacteriana. Em geral, se for causada por hemófilos influenza, estreptococo, pneumonia e enterobactérias, a droga de escolha é a ceftriaxona, que é o Rocefin, 4 gramas no adulto, com intervalo de 12 em 12 horas, por 7 dias, e pode ser estendido de 10 a 14 dias. Se essa bactéria for causada por uma bactéria de origem hospitalar, como pseudomonas, que podem acontecer após cirurgias neurológicas, após inserção da válvula ventriculoperitoneal, aí é utilizado o meropenem, 6 gramas, de 8 em 8 horas, que pode ser também de 10 a 14 dias. Aí é o tratamento da meningite bacteriana. Então, a droga de escolha é a ceftriaxona, 4 gramas de 12 em 12 horas, em geral por 7 dias, mas esse tratamento pode ser estendido a 10 dias, tá? Além do tratamento antibiótico da causa, temos alguma pergunta? Sim, professora. Com relação à antibiótico-terapia para as meningites virais, elas vão ficar, porque essas das bacterianas, geralmente, elas fazem até a dose de ataque, né, quando chegar ao resultado de confirmação da meningite, né? Isso. O que é que diferencia
tanto para iniciar o tratamento com antimicrobianos? Em geral, as meningites virais, elas não precisam de antibióticos, né? Elas precisam de antivirais. Então, quando o cliente ele tem uma meningite viral e evolui ou com crises convulsivas, ou com coma, torpor, em geral, associam o uso do aciclovir, porque o aciclovir endovenoso, ele cobre herpes, a varicela zoster, o vírus da herpes simples, né, que pode causar o que a gente chama de meningite herpética, que é, quando ele não tratado, esse vírus, eles causam alterações neurológicas que podem evoluir para a morte encefálica. Então, a meningite viral, o tratamento dela não é com antibióticos, quando há casos mais graves, é com antivirais, como o aciclovir endovenoso. Se dentro da avaliação clínica o médico está vendo que o paciente não está muito grave, ele vai só utilizar anticonvulsivantes, vai usar o mannitol e a dexametasona para diminuir o edema cerebral, os analgésicos, antitérmicos e hidratação venosa. Então, ele vai tratar só os sintomas para ver se o estado clínico do paciente melhora, né? Em geral, se o estado clínico do paciente não melhora, ele começa um tratamento com aciclovir, para cobrir aí, por exemplo, o vírus herpes, que ele pode também atingir o encéfalo, mas é menos comum, né? Então, vai depender muito do critério clínico. Então, dentro das meningites virais, normalmente o paciente interna para fazer esse tratamento para diminuir a pressão intracraniana, para diminuir a febre, observar como é a evolução clínica. Se ele piora da evolução clínica, ele é tratado com aciclovir endovenoso. Ele é 5 vezes ao dia. Ele é de 4 em 4 horas e tira somente a dose da madrugada, né? Por exemplo, ele é 6 da manhã, 6, 10, 14, 18, 22. Aí o de 4 horas da manhã tira, né? O de 2 horas da manhã retira. Então, fica 5 doses do aciclovir endovenoso, nos casos de meningite viral, que o paciente evolui com mais gravidade, tá? Será que foi esclarecida a tua dúvida? Foi sim, professora, obrigada. Tá ótimo. Então, tanto nas meningites bacterianas, como também nas virais, como fúngicas e por protozoários, se o paciente tiver convulsões, ele é feito o idantal, que é a fenitoína, que é endovenoso, a dose de ataque, depois de manutenção de 8 em 8 horas, para prevenir as convulsões, né? A grande questão da convulsão é que, quando acontece, o cérebro tem uma hipóxia, e aí o risco, né, de dano e morte encefálica. Também é utilizado o fenocris, que é o fenobarbital sódico, que ele também é feito endovenoso, para tratar as crises convulsivas. Para diminuir a pressão intracraniana e o edema cerebral, é utilizado o mannitol. O mannitol é um diurético osmótico, então vai diminuir o líquido que está em excesso no edema cerebral, e a pessoa vai urinar bastante. Então, o objetivo, o mecanismo de ação do mannitol é um diurético osmótico, tá? A dexametasona, ela é um corticoide, e aí ela vai diminuir a inflamação, diminuindo assim o edema cerebral, então por isso também que é feito a dexametasona endovenosa. E também, se o paciente tiver agitação, né, ele pode utilizar o diazepam, o dormonide, para sedar um pouco mais, para diminuir aí o risco desse paciente ter uma agitação, ter uma queda, enquanto se trata a meningite. Os analgésicos, em geral, pode-se utilizar também analgésicos opioides, né, como a codeína, porque a cefaleia é muito intensa.
antitérmicos, né, para controlar a temperatura, hidratação venosa para restabelecer o equilíbrio hidroeletrolítico, tá? Vamos abrir agora para a gente ver se tem alguma dúvida em relação às meningites, para a gente conversar um pouquinho sobre a doença meningocócica, e depois eu vou mostrar cada caso para vocês, tá? Teria alguma dúvida? Na suspeita, faz profilaxia, não precisa de confirmação. É assim, dentro do caso suspeito, a meningite já é notificada, aí quando faz o exame do líquor, já pelo líquor se sabe se é meningite bacteriana, viral ou fúngica, e aí se implementa o tratamento. A profilaxia das pessoas que ficam em contato, a gente vai ver que vai ser só na doença meningocócica, que é um pouquinho que eu vou falar mais na frente, tá? Aí tinha uma outra pergunta. As proteínas aumentam por qual motivo? As proteínas são as imunoglobulinas, né? São os anticorpos. Então, elas aumentam devido ao processo inflamatório que acontece nas meninges. E dentro das meninges, dentro delas está o líquor. Então, quando retira esse líquor para análise, esse líquor ele é analisado quanto a presença de glicose, por exemplo, é para ver se tiver bactéria, essa bactéria está consumindo a glicose, então a glicose fica baixa, né? As proteínas vão aumentar também onde mais tiver um processo inflamatório, quanto mais rápido for o processo inflamatório, e aí elas vão aumentar porque elas são anticorpos para aquela doença, né? Então, o organismo está ali, as células estão produzindo proteínas para se ligar com o antígeno e facilitar a fagocitose. Então, por isso que elas aumentam no líquor, tá bom? Vamos ver se teria mais alguma dúvida. Se não, tá ótimo. Então, a gente pode dar continuidade falando um pouquinho da doença meningocócica. A doença meningocócica é uma infecção bacteriana, tá? Por que que a gente vai dar mais atenção a ela? Porque ela é dentro das doenças bacterianas, das meningites bacterianas, as que podem causar as formas mais graves, e ela tem maior transmissibilidade, ela passa rapidamente de pessoa a pessoa. Por isso que ela é importante a gente dar um tempo especial para a doença meningocócica, tá? Então, ela é uma infecção aguda, bacteriana, que ela é uma doença invasiva, então ela pode apresentar um quadro de meningite, que a pessoa apresenta cefaleia, vômitos, rigidez de nuca, mas também ela pode causar uma forma séptica grave, em que a bactéria, além de atingir o encéfalo, ela pode se disseminar, causando coagulação intravascular disseminada, causando hemorragias, e assim a sepse evoluindo de uma forma mais rápida para óbito. Então, por isso que a doença meningocócica é uma das mais importantes. A Neisseria meningitidis é um diplococo gram-negativo, então, ela aparece em 2 cocos, que não se colam pelo método de Gram, por isso que são gram-negativos, aeróbios, então, elas são bactérias que dependem do oxigênio para se multiplicar, imóvel, pertencente à família Neisseridae. E a composição antigênica da cápsula, né, da membrana externa da bactéria, permite a classificação desse meningococo em 12 sorogrupos diferentes, tá? A, B, C, E, H, I, K, L, W, X, Y e Z. E dentro desses 12 sorogrupos, os mais importantes que causam mais doença invasiva é o sorogrupo A, B, C, Y, W e X, tá? Por exemplo, eu mostrei que a gente tem a vacina só para o meningococo C, porque dentre dessas foi a vacina que foi melhor
teve uma melhor resposta, as pessoas tiveram mais produção de anticorpos, evitando, assim, a doença mais grave. Por isso que ela entrou já no calendário vacinal há alguns anos. A tendência é de ter uma mudança, de inserir o sorogrupo A e C e o W no próximo ano no calendário vacinal, de outra vacina que ela pode ser efetiva para mais sorogrupos, tá? Como é que acontece a fisiopatologia da doença meningocócica? O meningococo, que é a bactéria, ele vai entrar pela nasofaringe, tá? A nasofaringe, ele vai, aqui, não sei por que não apareceu no slide, mas, vamos ver agora se aparece. Já apareceu. Na nasofaringe, ela pode disseminar pelo sangue, atingindo as meninges, tá? Causando meningite, como ela também pode, pelo sangue, causar vasculite, que é a inflamação dos vasos sanguíneos da pele, causado pela permeabilidade capilar, e pode causar a meningococcemia, que é a sepse, a disseminação do meningococo, que vai demonstrar com quadro clínico de manchas na pele. E aí, é aquela questão que foi pontuada pela Ruth, né? A Ruth perguntou, e as manchas na pele? Então, em geral, elas vão acontecer na doença meningocócica, que ela pode ter um quadro de meningite, pode ter um quadro de meningococcemia ou meningite e meningococcemia juntos, tá? Vamos ver se teria alguma pergunta. Vamos continuando. Também o meningococo entrando pela nasofaringe, a bactéria atingir logo as meninges, causando meningite, tá? Então, por isso que o quadro clínico, um dos nossos objetivos de aprendizagem é a gente saber diferenciar o quadro clínico da doença meningocócica, que é a meningite meningocócica, que é quando o paciente vai apresentar cefaleia, vômitos, rigidez de nuca. A meningococcemia, ele pode apresentar somente as manchas no corpo, a febre, mas sem sintomas neurológicos. Ele não apresenta rigidez de nuca, não apresenta cefaleia, é o quadro que a gente chama de sepse, é uma sepse, uma disseminação da bactéria por todo o corpo, mas sem comprometimento neurológico, e pode ser as formas associadas, a meningite meningocócica, então o paciente vai apresentar cefaleia, vômito e jato, rigidez de nuca, e além disso vai apresentar a vasculite, que vai se demonstrar com as manchas e hemorragia da pele. A gente vai estar mostrando esse quadro da meningococcemia. A meningococcemia, ela aparece como um exantema maculopapular, que é um rache muito parecido com o que acontece em outras doenças virais, tá? A grande questão é que esse rache, ele evolui rapidamente, ele evolui para petequias, então a criança, o adulto, ela tem um exantema, principalmente nos membros, né, que é onde a circulação periférica está mais lenta, vai acontecer devido à vasculite, quando a bactéria dissemina na pele, causa uma coagulação intravascular disseminada, devido ao processo inflamatório, e aí do rache, que são essas lesões róseas na pele, vai evoluir para petequias. Essas petequias, elas rapidamente, elas se disseminam pelo corpo, tá? E aí elas podem aumentar de tamanho, são essas manchas que aparecem, né? As petequias são os sangramentos que acontecem na pele, e esses sangramentos, eles não desaparecem, né? Eles evoluem para lesões purpúricas, que são lesões violáceas. Aqui nesse pé mostra a hemorragia que aconteceu aqui na pele, e em geral, os dedos aqui, eles
quando há essa hemorragia, que é a necrose celular, os dedos precisam ser amputados, né, porque eles mumificam devido a essa hemorragia, e daí se instala o quadro mais grave. Essas petequias, elas evoluem para necrose, ó, aqui mostro áreas de necrose, além delas estar por todo o corpo, e essas necroses, às vezes, elas evoluem com uma infecção secundária, uma infecção na pele, né, de estafilococos. Aqui, quando a gente tem casos de meningococcemia, a gente trata como essas feridas desbridando, né, tentando tirar essa necrose com desbridantes químicos no curativo, para que essa pele possa ser regenerada, porque aqui onde aconteceu esse sangramento, houve dano celular e dano na pele, tá? Essa necrose, elas podem ser bem extensas, e aí, quanto mais extensas, esse paciente ele pode precisar de uma limpeza cirúrgica com anestesia, para retirar essa necrose e facilitar a cicatrização da pele, tá? Então, as medidas importantes aqui na doença meningocócica, antibiótico terapia, quanto mais rápida, melhor, né? Melhor o prognóstico. Para as crianças, a penicilina, em geral, a penicilina cristalina, de 200 a 400 mil unidades internacionais por quilo dia, dependendo do quilo da criança, divide de 4 em 4 horas, e é prescrito de 5 a 7 dias. Ou ampicilina, que é 200 a 300 miligramas por quilo dia, de 6 em 6 horas, de 5 a 7 dias. Ou a ceftriaxona, que é 100 miligramas por quilo dia, de 12 em 12 horas, tá? O adulto, em geral, ele utiliza a ceftriaxona, 2 gramas de 12 em 12 horas, também por 7 dias. A ceftriaxona, ela é considerada a droga de escolha devido ao seu pico de ação, né, que ela tem um pico de 12 horas, e ela tem uma boa permeabilidade nas meninges. E aí acontece o tratamento antibiótico por 7 dias. Outras medidas importantes na doença meningocócica é o tratamento do choque séptico, porque esse paciente ele pode evoluir com taquicardia, hipotensão e aumento da pressão intracraniana, né? Então, é um paciente que ele rapidamente evolui para insuficiência respiratória devido ao torpor, né, ao coma, que a pressão intracraniana traz. Junto com isso, há um comprometimento de pressão arterial devido à disseminação da bactéria, que é o que acontece no choque séptico. Então, além de insuficiência respiratória, também o paciente pode entrar em choque séptico, né, com insuficiência cardíaca. Outra medida importante é o controle das convulsões. Então, quando acontece a convulsão, acontece a hipóxia cerebral, e daí essa hipóxia pode causar uma morte celular, e dentro do encéfalo, aquela área que foi atingida, o paciente pode ficar com dificuldade para falar, de memória, ou até mesmo um caso de morte encefálica, né? Manutenção também do equilíbrio hidroeletrolítico, porque como o paciente vai tendo vômitos, vai tendo coagulação intravascular disseminada na pele, ele desidrata, e aí é preciso repor sódio, potássio, fazer hidratação com reposição hidroeletrolítica, a monitorização dos sinais vitais, em geral, que é de horário, né, a pressão arterial, o pulso, a temperatura e a frequência respiratória, e a dor, né, que vai nos indicar a estabilidade hemodinâmica do paciente, a avaliação do nível de consciência, né, que a gente vê a resposta aos estímulos verbais, táteis e dolorosos, a diurese do paciente, quanto melhor a diurese, melhor a perfusão, né, e melhor deve estar também a pressão, e a avaliação neurológica e respiratória com necessidade de UTI. Então, paciente com doença meningocócica, com sepse,
e meningite meningocócica é um grande desafio para a equipe de saúde. Por isso que a letalidade, né, a quantidade, no ano passado, 2019, houve 8 casos, né, e 2 morreram. Então, cerca aí de 25% dos casos evoluíram para óbito, uma letalidade muito alta, né? Por exemplo, se a gente comparar com o coronavírus, que a letalidade é 5%, né, por exemplo. Então, é uma doença muito importante. A letalidade da forma associada, da meningite meningocócica, junto com a sepse, ela pode chegar até 50%. Então, metade das pessoas que adoecem evolui para óbito, né? E aqui, falando um pouco o que vocês perguntaram, né, sobre a quimioprofilaxia, a quimioprofilaxia, o que é a quimioprofilaxia? É a profilaxia, a prevenção da doença, depois que aquela pessoa teve contato, a partir de um medicamento, tá? Ela vai acontecer na doença meningocócica, nos contatos intradomiciliares, nas pessoas que moram na mesma casa do doente com doença meningocócica, e ela deve ser feita o mais breve possível, ideal nas primeiras 72 horas, mas ela pode ser feita em até uma semana, porque o período de incubação da doença é de 3 a 7 dias, né? Então, dentro de todas as meningites virais, bacterianas, somente por protozoário, por fungo, somente a doença meningocócica é que quem teve contato íntimo e prolongado vai fazer o uso da quimioprofilaxia. Ela deve ser feita o mais breve possível, em geral nas primeiras 72 horas que aquela pessoa teve contato com um doente. No domicílio, o pai, a mãe, os irmãos, quem mora no mesmo domicílio, é utilizada a rifampicina isolada, de 12 em 12 horas por 2 dias, sendo para adultos e crianças com mais de 12 anos, 600 miligramas por dose, e nas crianças de 1 mês a 11 anos, 10 miligramas por quilo por dose, que é suspensão, e é feito a quantidade de ml. No menor de 1 mês, 5 miligramas por quilo por dose, também é rifampicina suspensão. Nos profissionais de saúde que atenderam, que intubaram esse paciente, que fizeram aspiração de vias aéreas superiores e inferiores, sem o uso do EPI, sem o uso da máscara cirúrgica, a quimioprofilaxia é feita com ciprofloxacina, 500 miligramas, via oral, em dose única, tá? E ela é restrita para profissionais de saúde, porque em uma dose única, esse paciente usa e já pode ir para casa ou ir para o outro plantão, né? E ele pode ser utilizado, a quimioprofilaxia, a ceftriaxona, somente para gestantes, já que a rifampicina, ela tem um potencial teratogênico, né? E como é só uma profilaxia, não é um tratamento, é uma prevenção das pessoas que tiveram contato, então, se nos contactantes intradomiciliares ou profissionais de saúde que tiveram contato sem EPI, se estão gestantes, a quimioprofilaxia é feita com a ceftriaxona, administrada em dose única intramuscular ou endovenosa, também pode ser feito, que é feito de 125 miligramas para menores de 12 anos e 250 miligramas para maiores de 12 anos. Então, é uma dose menor do que o tratamento. O tratamento, a ceftriaxona, é 2 gramas de 12 em 12 horas, né? Já que na quimioprofilaxia, se um profissional de saúde teve contato sem usar EPI, está gestante, então vai usar somente uma dose de 250 miligramas, tá? Para maiores de 12 anos, ok? E aí eu queria ver com vocês, escutar um pouquinho, se vocês, quem estiver dormindo, acorda, se vocês já atenderam, se vocês já tiveram contato, ou fizeram alguma, já usaram, né, por ter tido contato com doença meningocócica. Eu já, professora. Várias vezes. Já fiz aqui com cipro,
quando eu trabalhava na UPA, que a gente só fica sabendo depois, né? Eu também já tive a experiência de atender pacientes com quadro e sintomas bem característicos, ainda sem diagnóstico definitivo, né? Só a suspeita. E aí, medidas de tratamento, né? As doses de ataque das medicações, quando bacteriana, e a administração, porque a gente, como técnica, a gente administra as medicações, né? A ciclovir, no caso das virais, das meningites virais, né? A gente vê menos, né? Menos. É menos, mas ainda existe, né? Teria mais alguém com alguma dúvida ou a gente explicar um pouquinho a aplicação dos casos, né? Porque a gente vendo quais os sintomas, os exames que o paciente apresenta, fica também importante, tá? Professora, uma coisa que eu percebi muito, assim, nos casos que eu vi, é a desorientação bem acentuada. Eles ficam super agitados, falam coisas sem lógica, sem sentido. Sim. Exatamente pelo aumento da pressão intracraniana, né? Acontece isso mesmo. E eu digo muito assim nessas minhas aulas, que relembrem de, também como enfermeiras, de fazer o exame físico, né? O paciente está desorientado, a primeira coisa, vai ver que ele é diabético, está com a glicose baixa, né? Você vê que quando vê o paciente desorientado, a primeira coisa que faz é uma glicemia. Mas também lembrar dessas outras doenças, né? Além do AVC, isquêmico, o transitório, o hemorrágico, também o acometimento neurológico que acontece nas meningites, né, porque são as principais causas de desorientação, em geral, né. Também pode acontecer uma overdose de psicotrópicos, né, também que às vezes desorienta, dá torpor, mas é sempre lembrar das meningites, né. Rosiane, quer falar alguma coisa, Rosiane? Uma pergunta, deixa eu ver aqui. A meningococcemia seria uma complicação da meningite, mais um quadro clínico, né? Porque o paciente ele pode ter só a meningococcemia, só a febre, só as manchas do corpo, sem complicação de meningite. Então, por isso que a gente não diz que é uma complicação, é um quadro clínico da doença meningocócica. A doença meningocócica pode ser só meningite, como pode ser só meningococcemia, né, só a febre, as manchas na pele, e também as formas associadas, tá? Eu abri aqui os casos clínicos, eu queria ver com vocês se vocês estão vendo aí o caso clínico que eu tô projetando aí no Word, se vocês estão vendo. São os mesmos casos que eu coloquei lá para a tarefa. Vocês estão vendo? Não sei se eu ainda estou... Acho que não, né? Não, professora, não está aparecendo, não. Eu vou apresentar aqui. Pronto. Agora vamos ver se vai apresentar, né? Deu certo, professor, está aparecendo. Maravilha. Ó, vou mostrar aqui uma forma só a meningococcemia, tá? Que um caso é criança do sexo feminino, 2 anos, precedente de Camusim, né, é uma cidade lá perto de Sobral, se não me engano, ou é praia, nem me lembro mais, foi internada no hospital de referência, ela teve um antecedente de tosse e febre há 1 semana e melhora dos sintomas, então ela teve tosse, febre, aí ficou boa, aí há 2 dias na internação, teve febre alta, 39, irritabilidade, que aqui a irritabilidade é alteração, né, que às vezes acontece da criança ficar muito chorosa, com dor,
ela não vai, uma criança de 2 anos não vai saber dizer bem os seus sintomas, irritada, chorando, né? E manchas eritêmato-violáceas. Então, as manchas, algumas eram vermelhas, algumas eram violeta, no rosto e no tronco. Apareceu essas manchas. Não apresentou cefaleia, nem vômitos, mas evoluiu com sonolência e sem sinais de irritação meníngea. Então, o que é que a gente vê nesse caso? Não tem cefaleia, não tem vômito e não tem irritação meníngea. Nesse caso, a gente vê assim que não houve comprometimento neurológico, não houve lá os 3 sintomas que são da meningite, né? Que é a cefaleia, o vômito e a rigidez de nuca. Então, o que ela tinha? Febre, irritabilidade, chorando, né? E as manchas na pele, e evoluiu com um pouco de sonolência, que até a febre dá, o choro, a dor, né? Então, ela foi encaminhada para Sobral. Lá em Sobral, ela não fez punção lombar, porque como ela não tinha cefaleia, nem vômito, nem rigidez de nuca, não há indicação de fazer punção lombar. E aí, foi a partir da parte clínica, pelas manchas, né, pela febre alta, pelo adoecimento rápido da criança, foi iniciada a ceftriaxona e encaminhada para o sinal de um hospital de referência. Então, como a Gisele comentou, da experiência dela que trabalha na UPA, na emergência de porta aberta. Então, quando entra assim, um quadro de que se sabe é uma doença bacteriana, né? Muitas vezes, o que é que tinha mais da história? Frequentes crises de amigdalite, né? Então, frequentemente tinha infecção de amigdalite. Aí o hemograma mostrou a hemoglobina 7, então anemia, né? Por causa da anemia, o hematócrito também está baixo, né? Que o hematócrito é a relação das hemácias com o volume de sangue. Os leucócitos, 21.930 leucócitos. Então, acho que vocês que já fizeram aquela aula de exames laboratoriais, né? Os leucócitos aí, eles podem variar de 4, 6 até 10 mil, mas 20 mil leucócitos realmente é uma resposta imunológica muito alta, né? No diferencial, 89% eram neutrófilos, então, o que é que já mostra que é uma doença bacteriana, né? Plaquetas caíram um pouco, 113 mil, aí por isso foi iniciado a ceftriaxona. Então, porque tinha febre, o hemograma mostrando que era uma doença bacteriana. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, antes de ser encaminhada, já faz a ceftriaxona, já para cobrir aí e melhorar a sobrevida desse paciente, né? Então, esse paciente, ela evoluiu com isso, tinha essas manchas na pele, e aí depois foi iniciada a ceftriaxona, e 5 dias depois, as manchas na pele, né, que primeiro eram rosas, depois violetas, depois elas ficaram com necrose, começou a ficar vermelha, aquelas manchas da hiperemia, e mostrando um pico febril depois de 5 dias, mostrando que naquelas lesões houve uma infecção secundária. E aí, por isso que iniciou a cefalexina, porque a cefalexina, ela cobre estafilococos, né? Ela cobre bactérias da pele, ela não cobre a ceftriaxona que foi utilizada para tratar a bactéria como um todo, ela não cobre estafilococos. Então, por isso que foi iniciada a cefalexina, né? Então, esse caso aqui, o caso 3, é um caso de meningococcemia. Então, é o caso de quê? Da sepse da doença meningocócica. Porque eu pedi lá na atividade para você classificar, tá? Então, aqui, nesse caso, ela é uma meningococcemia, então tem só a forma de sepse, não tem nenhum comprometimento neurológico.
Queria ver com vocês se ficou alguma dúvida em relação a isso. Em relação à forma clínica da meningococcemia. Então, vai ser aquela que tem só alterações, as vasculites na pele, a febre, sem comprometimento neurológico. Ficou claro, gente? Aí a gente vai mostrar aqui o outro caso, o caso 1, como é que é a forma associada, a meningite e a meningococcemia. Então, a criança do sexo feminino, 6 anos, procedente de Fortaleza, foi internada com 2 dias de febre, vômito e cefaleia, edema nos membros inferiores e lesões purpúricas na pele. Então, a gente vê aí que é uma doença rápida, 2 dias de adoecimento, febre, vômito, dor de cabeça, os membros inferiores edemaciados e apareceu umas lesões purpúricas, são aquelas violáceas, né, aquelas que aparecem na pele. Além disso, ela teve dor na nuca e rigidez, discreta rigidez. Então, ela teve o quê? Vômito, cefaleia e rigidez de nuca. Então, a tríade da meningite, né? Além disso, ela teve lesões na pele. Aí, o sinal de Brudzinski, que é aquele sinal em que você coloca o paciente deitado e quando flete, além da nuca ficar rígida, dobra-se o joelho sobre a perna, né? E o Kern é o paciente deitado, em que dobra a perna, e aí a outra perna também dobra involuntariamente. São sinais da semiologia de alteração do sistema nervoso, sinais de irritação meningea. E ela teve uma lesão, um sangramento, um pontinho de sangramento no olho. Então, aí a gente vê que tem a cefaleia, o vômito e a rigidez de nuca, mostrando o comprometimento das meninges, e as manchas na pele, o sangramento no olho, mostrando, assim, a vasculite, a disseminação da bactéria, né? Ao exame dela, a hemoglobina está um pouquinho baixa, mas nem tanto, né? O hematócrito um pouquinho baixo. Leucócitos também, ó. Leucócitos muito altos, né? Que é de 4 a 6, indo até 10 mil. Tinha 15 mil leucócitos, sendo um predomínio de neutrófilos, que são as células de defesa bacteriana, né? Plaquetas 190 mil. E aí, como ela tinha a cefaleia, o vômito e a rigidez de nuca, foi feita a punção lombar. Que no outro caso, que eu mostrei agora, não foi feito porque ela não tinha sintomas nesse caso aí, de meningite. Mas esse nosso caso, o caso 1, a gente vê que tem meningite. Aí, ó, como foi o quimiocitológico? Foram encontradas 2.560 células por milímetros cúbicos de sangue, 256 hemácias, linfócitos, dentro das células brancas, foram 4% de linfócitos, 0 de monócitos e 96% de neutrófilos. Então, aqui a gente já vê o quê? Que as células estão bem elevadas, e dentro das células que estão elevadas são predomínio de neutrófilos. Aí a proteína, acho que a Denise que me perguntou, por que as proteínas estão altas, né? Porque está tendo um processo inflamatório dentro do líquor, tá? Então, as proteínas variam aí até 45, então, mais de 200, né? São a presença dos anticorpos aí nesse processo inflamatório. A bacterioscopia mostrou Diplococos gram negativo, então mostrou as bactérias que são 2 cocos, que não se coram pelo método de Gram, que elas são sugestivas de Neisseria meningitidis, porque a Neisseria meningitidis, ela tem esse aspecto, são 2 cocos gram negativos, tá? E aí iniciou a penicilina cristalina,
Após 4 dias, ela evoluiu com a melhora. Então, aqui no caso 1, ela vai ser meningite, meningocócica. Por que que é meningite meningocócica? Porque ela apresentou vômitos, cefaleia e rigidez de nuca. Então, houve um comprometimento meníngeo. O líquor foi mostrado aqui que ele estava turvo, com muitas células, com predomínio de neutrófilos, mostrando que é uma meningite bacteriana. E dentro das meningites bacterianas, essa característica do diplococo negativo é que vai dar o exame confirmando que é uma meningite meningocócica. Esse líquido, ele vai para a cultura, e lá na cultura vai crescer a Neisseria meningitidis, né? E aí, também, meningococcemia, porque ela tem, ó, as lesões purpúricas na pele, porque tem extravasamento aqui de líquido, edema dos membros inferiores, né? Tem uma hemorragia no olho, mostrando também que houve uma coagulação intravascular disseminada, que acontece na sepse, pelo meningococo, tá? Então, a forma aí vai ser meningite meningocócica, porque tem sinais de meningite confirmados pelo líquor, e meningococcemia devido ao quadro clínico de coagulação intravascular disseminada, vasculite, disseminação da bactéria. Ok, gente? Ficou claro aí a diferença das formas clínicas? Aí, ó, as manchas, assim, vai depender do... Então, a pergunta, né? Que era assim, sempre são lesões purpúricas? Não, não necessariamente, né? É porque, às vezes, ela evolui tão rápido que a gente nem percebe as outras fases, né? A meningococcemia, ela evolui em cerca de horas, né? Vou mostrar aqui para vocês. Quando a gente consegue detectar, primeiro a gente detecta o rash, né? Primeiro a gente detecta o rash. Depois do rash, a gente vai detectar as petequias. Depois das petequias, podem também acontecer as lesões purpúricas, que é esse sangramento, assim, meio violáceo, que acontece na pele, tá? Queria ver se vocês estão vendo aí o slide que eu estou mostrando. Então, às vezes... Tá só o estudo de caso, professora. Tá, deixa eu mudar aqui. Vou parar aqui. Aqui. E o quadro clínico vai depender, assim, como a evolução é muito rápida, ó, pode aparecer o exantema, aí o exantema, ele pode evoluir para as petequias, né, elas se disseminam, aí são exemplos das petequias, e aqui são as lesões purpúricas, essas assim, ó, elas são violetas e elas são brilhosas, quando a gente vê, elas são, por isso que chama purpúrica, como uma purpurina, né, a purpurina, ela não é brilhosa, aí ela é violeta e brilhosa, por isso que são essas lesões purpúricas, tá? Vocês estão vendo aí um pé com uma lesão bem coxinha. Né? Por isso que chama purpúrica, porque ela brilha, né? Assim como... Vou parar aqui a apresentação para voltar aqui para o estudo de caso. Professora, a senhora disse que a evolução é rápida, rápida quanto, assim? Porque quando aparece... Rápida de horas. Pronto.
Assim, eu que já, assim, atendi alguns pacientes, o acompanhante sempre diz assim, olha, foi dormir bem, jantou, disse que estava só com uma dor de cabeça, tomou um remédio, dormiu. Quando, de madrugada, a febre aumentou, apareceu as lesões, e aí eu estou trazendo agora para o hospital. A evolução é de horas, às vezes de 12 horas de evolução, é bem rápida, né? O que acontece é que, às vezes, a pessoa procura atendimento e não é bem examinada, né? Às vezes ela está vestida, então as lesões que vão aparecer ali no tronco não aparecem, às vezes ela tem lesões na face, nos braços, nos membros inferiores, então há um diagnóstico tardio também. Mas, em geral, a evolução é de 12 horas a um dia da evolução rápida, principalmente quando envolve a forma séptica da meningite, da doença meningocócica. Ok? Está tudo ok aqui, ver se tem mais alguma pergunta. Sim, existe essa evolução, né? Só que às vezes, quando já detecta lesão purpúrica, porque teve o rache, mas não foi observado. A pessoa procurou o serviço, não foi feito o exame físico, ou então ela procurou o serviço tardiamente, aí já aparecem as petequias ou as lesões purpúricas. Que as petequias e as lesões purpúricas são sinais de sangramento, de vasculite. Já houve um sangramento na pele, devido à coagulação intravascular disseminada, tá? E aí eu queria mostrar só o caso 2, aqui também, né? Então, a gente viu aqui que o caso 1 é meningite meningocócica, meningococcemia, o 3 é sepse, né, a doença meningocócica. E a gente vai aqui ver um pouquinho da evolução do caso 2, que é um caso mais próximo de uma meningite viral. Uma criança do sexo feminino, 9 anos, procedente de Pacajus, foi internada com 6 dias de adoecimento. Aí a gente já vê aqui que nas meningites virais, nas meningites fúngicas, já não é 1 dia, 2 dias de adoecimento, já é 5 dias, 1 semana de febre, né? De cefaleia, dor no pescoço e evoluiu com febre, né? Então, que a gente chama a tríade da meningite, cefaleia, dor no pescoço, febre, vômito e queda do estado geral. Leve rigidez de nuca, Brudzinski e Kern foram negativas. Então, quando mexeu a nuca, se sentiu que a nuca estava rígida, mas não houve uma contração dos membros inferiores, então mostrando que o processo inflamatório da meninge é mais leve, né? Foi atendida, fez uso de 3 dias de amoxicilina, foi atendida em Aquiraz, sendo transferido para Horizonte, com suspeita de dengue, daí para Fortaleza, né? Aí o hemograma, uma anemia, né, hemoglobina de 9, hematócrito também baixo, leucócitos 7.620, então, dentro ainda no padrão esperado, né, tanto tem neutrófilos no sangue, como linfócitos e monócitos, plaquetas 250 mil. Daí, como a pessoa tem cefaleia, como ela tem a rigidez de nuca, mesmo sendo leve, e os vômitos, é feito a punção lombar. E aí, aqui é o aspecto do líquor. O líquor é levemente turvo. Ele está um pouco, não é transparente, ele está um pouquinho turvo. É como, tipo, você bota açúcar na água, você mexe, aí ela fica meio turva, né? Com o tempo, o açúcar cai e a água volta a ser límpida. Então, a turvez é isso, é quando há um solvente dentro de um soluto. Que aqui os solventes são as células e o soluto é o líquor, por isso que fica assim turvo, tá?
Aí o quimiocitológico, as células, deu 448 células, não tantas, né, menos de que, ó, a gente vê um predomínio de linfócitos. Os linfócitos foram 74%. Então, devido isso, junto com a bacterioscopia negativa, então não foi visualizada a bactéria, uma celularidade menor do que 500, né, que a gente viu nos casos de meningite bacteriana, tem mais de 2.000 células, pode ter até 5.000 células, tá? E um predomínio de linfócitos. E aí, mostrando um tratamento mais, a evolução está mais lenta, os sintomas são mais leves, o líquor mostra uma meningite viral, então essa criança vai ser internada, ela vai fazer hidratação, vai fazer o uso da dexametasona para diminuir a pressão intracraniana, fazer os sinais vitais, observação clínica. Se ela evoluir para a gravidade, ela pode fazer uma tomografia de urgência para ver se tem algum sangramento, alguma outra lesão, e aí implementa um tratamento antiviral ou não, né? E aí vai depender da evolução clínica. Mas, em geral, as meningites virais, elas não fazem tratamento. Então, esse caso, meningite séptica. Porque não tem bactéria, tá? Porque muitas vezes a sepse é ligada à bactéria, embora qualquer agente pode causar sepse, né? É meningite viral ou asséptica. Então, tem sinais de meningite e tem bacterioscopia negativa no líquor, predomínio de linfócitos. Lembrando que não dá para ver pelo hemograma, né? Se tem sintomas de meningite, tem que fazer o exame do líquor para exatamente dar o diagnóstico clínico, ok? Queria ver se vocês têm ainda alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Pode ser por qualquer vírus? Pode. Pode ser por qualquer vírus. Quando esse líquor, ele é examinado e o microbiologista, né, o farmacêutico microbiologista, ele vê que não é bactéria, ele coloca esse líquor no meio de cultura viral. E aí, se esse vírus se desenvolver, dá para saber qual foi o tipo de vírus. Mas, em geral, eles não sobrevivem muito tempo. A questão do vírus dentro do líquor da meninge para fazer cultura, né? Então, ele vai mesmo só com o que a gente chama do exame quimiocitológico, é só pelas células, que houve até 500 células de defeito, células em geral do líquor, e houve um predomínio de linfócitos, que são células que são compatíveis com infecção viral, células de defesa, né? Que são compatíveis com infecção viral, tá? Teria mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu queria